No episódio anterior, os detetives continuam na busca por pistas. Eles chegaram em Joanita Mas ainda há algo mais. para descobrir. Algo sombrio. Rick atendeu o telefone e ouviu uma voz. O meu nome é Barry Spivey e eu estou aposentado. E o Rick... E em que você trabalhava? Eu sou um ex-guarda-costas do governador Clinton. E eu ouvi falar do seu trabalho. E tenho informações. E o Rick, informações de que tipo? E ele respondeu: do tipo que fez pessoas morrerem. Me encontre na estrada deserta no fim do sertão. Vou lhe contar tudo. O Rick ficou muito desconfortável com esse pedido, mas esse casal já tinha feito tanta coisa nesse ramo que, embora sentissem uma certa relutância, a gravidade da situação fazia o risco valer a pena. E ele concordou. E ele foi até essa estrada e se encontrou com Barry. E ele disse que era um homem muito leal a Bill, mesmo estando afastado, mas ele queria ajudar e seria até testemunha se Rick precisasse. E o Rick perguntou: qual é a sua história? Então ele revelou que uma vez, em um voo, eles estavam sobrevoando o sudeste do Arkansas e o soldado notou uma mancha muito forte no meio da vegetação. E surpreendentemente, Bill reconheceu essa mancha. Este era um pedaço de terra de uma propriedade que foi queimada completamente em meados dos anos 80. E esse soldado começou a relembrar os rumores de que Bill tinha um caso com a mulher que morava naquela casa. O Rick e a Beverly Lambert chegaram a pistas desesperadoras. Infelizmente, seriam casos que não iriam muito adiante. Em 2 casos, mulheres foram identificadas, porém elas decidiram permanecer anônimas. E de todos esses nomes descritos como Jenny Doy 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai, havia uma situação em particular que o Rick e a Beverly identificaram como natureza sensível. E foi um caso que os incomodou bastante. Essa Jane Doy tinha apenas 14 anos quando se encontrou com o Bill pela primeira vez. De acordo com a testemunha, a quem ela confidenciou anos depois, ela participou de uma festa em 1984, coorganizada pelo pai do vínculo democrata do Arkansas, Dan Lassater, e pelo irmão do Bill, Roger Clinton. Tanto o Dan como o Roger, mais tarde, cumpriram pena de prisão por acusações de posse de substâncias ilícitas. Inclusive, o do irmão do Bill, já havíamos mencionado sobre isso lá no primeiro episódio. Conforme revelado ao Rick e a Beverly, essa moça ficou inconsciente por uma overdose deliberada. E quando ela acordou, estava seminua com o Bill, que era governador do estado do Arkansas, em cima dela. As evidências para apoiar essa história, infelizmente, são circunstanciais, mas há uma série de círculos que conduziram esse trajeto e que fizeram com que Rick e Beverly acreditassem nesse testemunho, principalmente porque o Dan Lassater foi condenado por distribuição social, com base em alegações que ele usou a isca de substâncias grátis para conseguir que mulheres jovens e rebeldes estivessem em suas festas, para entreter seus convidados masculinos. Outra corroboração vem então da senhoria do Roger Clinton, a Jane Parks. Ela falou publicamente sobre as festas selvagens que o Roger deu com a presença do seu irmão mais velho, o Bill. A Jane relatou que o uso de substâncias intoxicantes eram extremamente comuns nessas festas e eram bem-vindas porque elas eram excelentes atrativos para fazer com que essas moças ficassem debilitadas rapidamente. Então, essas moças iam e vinham a qualquer hora do dia e da noite. E nessa época, a assistente da Jane Parks
contou a Evan Pritchard que achava que alguns dos convidados do Roger eram perigosamente próximos às participantes menores de idade, principalmente as moças que eram maioria com aproximadamente 17, 18 anos. Essa mulher testemunhou sob juramento que o Bill se envolveu com várias dessas moças. E então o Rick e a Beverly relataram que essa jovem que foi vítima do Bill fugiu do Arkansas quando ele ganhou a indicação presidencial democrata em 1992. Não apenas os Lamberts, mas vários outros repórteres rastrearam essa garota, que nessa altura já era uma mulher com 20 anos. E ela morava na Califórnia. Ela permaneceu indescritível até o fim e se recusou a permitir com que a imprensa liberasse seu nome para o público. O problema é que não para por aí. Havia uma outra moça que era jovem advogada em Little Rock. E essa, Jenny Doy, esbarrou no Bill em um evento de arrecadação de fundos democratas no final dos anos 70. Era um evento que estava acontecendo no popular restaurante à beira-rio de Little Rock, o Fisherman's Wharf. Posteriormente mudou seu nome para Landers. E a história aconteceu mais ou menos assim. Essa moça ofereceu ao Bill uma carona para casa. E então ele aceitou, ele entrou no carro dela, eles saíram e no meio do caminho o Bill a agarrou e a atacou. No testemunho dessa moça há um detalhe muito interessante e altamente repetitivo, porque uma parte do testemunho dela é extremamente parecido com o de outras testemunhas, principalmente uma de grande importância, que é a Paula Jones. O Bill primeiro se expôs, ou seja, ele tirou sua calça, e então pediu para ela beijá-lo. E quando ela recusou, ele pegou sua cabeça e empurrou para seu colo. Ao que parece, esse momento para a moça foi muito difícil. Então ela se recusou a descrever tudo para o Rick e para Beverly. Mas o casal de detetives encontrou um outro ponto no relato dela que também é muito parecido com o da Joanita. E nesse ponto, o nome da Joanita, nem o que o Bill havia feito com ela, sequer tinha vindo a público. Então, o que apareceu, que foi descrito como parecido de um método que também se repetiu aqui, foi de mordidas e hematomas. Aparentemente, houve algum trauma físico no corpo dela. Só que olha a bomba. O marido dessa moça ficou furioso e ele foi até o Bill e o confrontou. E o Bill se desculpou de forma tímida, mas se desculpou. E aí aconteceu o seguinte: o marido dessa moça foi subitamente nomeado para chefiar a comissão de imóveis do Arkansas. E ela também ganhou algum cargo no estado. O incidente com esse casal foi uma das primeiras pistas que apareceu na investigação da Beverly e do Rick. Inclusive, quando o Rick falou com o marido pela primeira vez ao telefone, ele pareceu cooperativo. Na segunda vez, ele já não queria mais conversar com eles. E então eles acabaram dizendo: olha, a gente não quer se envolver nisso, nós estamos empregados. Eles ainda estavam trabalhando para o Estado em 1997 e eles estavam com medo de perderem os seus empregos. Só que aí a coisa não para por aí, porque eles foram atrás de uma outra pista e a reviravolta aqui vai ser muito grande. Se vocês lembram da Kate Ferguson, a ex-esposa do Danny Ferguson, o policial, o soldado do Arkansas, que levou a Paula Jones da recepção para o quarto de hotel do Bill, lembra? Ele foi testemunha. Inclusive ele corroborou a história da Paula sem querer, quando ele deu uma entrevista para, acho que LA Times, alguns meses antes da história vir à tona e da Paula ter que surgir para abrir um processo. E então, quando a Paula entrou com o processo, o Danny foi nomeado como corréu. E 5 dias depois que a Paula entrou com a ação contra o Bill e que o Danny foi nomeado corréu, a Kate Ferguson foi encontrada sem vida com uma bala na cabeça. O que aconteceu com ela foi considerado um ato voluntário de sua própria parte, segundo a polícia local, lógico. Porém, o ponto intrigante aqui é que Sherry Butler e Sam Houston, que trabalharam no Hospital Batista Memorial de Little Rock, testemunharam sobre juramento alegações estarrecedoras. A Sherry era uma enfermeira prática licenciada no Hospital Memorial Batista. E o Sam
era urologista do hospital. E eles eram apenas 2 de vários colegas de trabalho a quem a Kate Ferguson havia confidenciado seu próprio encontro indesejado com o Bill. Eu não sei como, mais uma vez, a Sherry perguntou para Kate se ela já havia sido assediada pelo Bill. Essa pergunta não era de um sentido aleatório, porque o Danny Ferguson serviu na segurança particular do Bill quando era governador. E ela respondeu com um relato que é consistente com outros funcionários do hospital que também testemunharam quando o Rick e a Beverly colocou o nome deles na lista de testemunhas. Aliás, vários desses funcionários, além do Sam e da Sherry, foram abordados pelos detetives em ocasiões separadas. Então, o que se sabe, ou pelo menos o que veio a público, é que a Kate um dia foi para a mansão do governador, não se sabe se ela foi falar com o marido, o que aconteceu, mas de alguma forma o Bill a surpreendeu na cozinha e fez avanços indesejados sobre ela. Então ela recusou e ele a empurrou contra um balcão e não a deixou sair da cozinha. O mais interessante é que logo depois disso, o Danny e a Kate se divorciaram. E quando a Paula Jones veio ao público, a Kate foi até a Sherry e disse: "Você está vendo essa moça, Paula Jones?" E a Sherry disse sim. E então ela falou: "Essa garota está dizendo a verdade." E então, ao que parece, foi a partir daí que começaram a perguntar se o Bill havia feito alguma coisa. E então ela começou a contar para os amigos mais próximos do hospital. O mais interessante é que o namorado ou o noivo da Kate, com quem ela estava junto, depois que se separou do Danny, também faleceu do mesmo modo que a Kate, com uma bala na cabeça. E um outro detalhe assustador que também já foi mencionado aqui, lá nos episódios em que isso apareceu, é que tanto a Kate e o seu noivo ou namorado supostamente atiraram em si mesmos usando as mãos opostas a que ambos usavam para escrever. Como grande parte da investigação envolvia alegações delicadas sobre mulheres que às vezes ficavam envergonhadas demais para se abrir com o investigador do sexo masculino, a Beverly Lambert frequentemente assumia a liderança em entrevistas cara a cara. E nisso a gente chega também em uma outra pessoa que já apareceu naqueles comentários, na conversa da Juanita com os investigadores. Vocês devem se lembrar que a Juanita deixou escapar na conversa que ela teve com o Rick e com a Beverly que uma amiga da esposa de Sheffield Nelson também foi atacada pelo Bill. O Rick e a Beverly chegaram no Sheffield e ele disse a eles que essa mulher na época se recusou a se apresentar para as autoridades porque ela estava bêbada no momento do ataque, então ela se culpava. E nesse caso, o Rick e a Beverly nunca nem descobriram o nome dessa mulher porque o chefe Nelson se recusou a revelar, porque ele disse: "Olha, eu não vou trair a confiança dela." E ela jurou que jamais se apresentaria. O casal viajou durante muito tempo. A investigação deles chega a se estender por 2 anos e meio, aonde eles foram para todos os lugares para conhecer pessoas que ajudariam a construir um caso. Muitas pessoas que foram localizadas e que tinham relatos interessantes ou então chocantes temiam qualquer tipo de envolvimento pelo fato do caso ser politicamente carregado demais, principalmente porque todos sabiam muito bem que estamos falando do presidente dos Estados Unidos. Porém, o Rick e a Beverly criaram arquivos enormes que eles armazenaram em sua casa em Needale. E todo esse arranjo levou a alguns eventos muito estranhos. Uma vez a Beverly estava no quintal pendurando roupas e então ela viu um helicóptero circulando acima. Um helicóptero em Needale era muito incomum e o fato de que parecia ter se concentrado em sua propriedade a alarmou. Então ela correu para dentro da casa, pegou o telefone e ligou para o Rick. E ele falou: "Pega o seu binóculo e lê o número de registros do helicóptero." E ela foi e fez isso. E aí olha a bomba. Não tinha número. Ela voltou para dentro da casa e contou para o Rick. E ele disse: "Ouça-me bem, mas ouça-me muito bem.
pega cada um dos arquivos da nossa propriedade, pegue cada documento, cada fita, cada pedaço de papel, pegue seu computador e leve tudo o que temos para um lugar seguro e não me diga onde é. E a Beverly então fez isso. E em um momento da história nós vamos voltar, porque vocês não imaginam nas mãos de quem esses arquivos vão parar. E é agora que a gente vai chegar em um outro ponto mas muito misterioso e particularmente perturbador da história. Nós vamos conhecer a Mary Catherine Mahoney. A Mary estagiou para Doris Matussi, uma funcionária da Casa Branca responsável pela ligação com a comunidade asiático-americana. Essa Doris chefiou o grupo de trabalho asiático-pacífico-americano também, que tinha sigla de APAWG. Ela também coordenou as atividades da Casa Branca, do Comitê Nacional Democrata e do Clinton-Gore campanha eleitoral em relação aos asiáticos americanos. Então, depois da campanha presidencial, a Mary foi uma das primeiras estagiárias a servir nos agitados primeiros meses da Casa Branca do Bill. Posteriormente, a Mary fez parte de um grupo central de 6 mulheres que fundou o Baltimore Lesbian Avengers, um grupo ativista político em fevereiro de 1995. O ativismo da Mary abrangeu muitas arenas, incluindo a fundação de um grupo de discussões de questões femininas na Towson State University. Ela não ficou muito tempo na Casa Branca, mas ela ficou um tempo significativo. Depois que ela saiu, ela passou a atuar como gerente de uma Starbucks, ali em Washington, D.C. E ela tinha um colega de trabalho chamado Emory Allen Evans, de 25 anos, que havia se mudado para Washington em 1995, depois de ser admitido na Howard University. Só que ele não pôde comparecer à faculdade porque não tinha condições de pagar as mensalidades. Então ele foi atrás de uma série de empregos temporários na área para arrecadar dinheiro, incluindo um período de 8 meses trabalhando no refeitório do Washington Hospital Center. Em seguida, ele foi para o emprego de meio período no Wilson Avenue, na Starbucks, começando em junho de 1997, onde atuava nas noites de fim de semana. Além dele, a Mary tinha um outro colega chamado Aaron David Goodrich, de 18 anos. Ele havia se mudado para Washington para morar com seu pai, que o ajudou a conseguir um emprego na Starbucks, que ficava perto da sua casa. Aí ele começou lá em abril de 1997 também. Então a Mary, de 25 anos, o Emory, de 25 e o Aaron, de 18, estavam limpando após o fechamento da Starbucks. Eles estavam lá dentro. E essa Starbucks ficava localizada na área de criminalidade relativamente baixa de Burlade, ao norte de Georgetown, em D.C. Essa comunidade era imune a qualquer tipo de violência. E nessa Starbucks, o George Stephanopoulos, da administração do Bill, já vimos ele aqui várias vezes, a Monica Lewinsky e a Chelsea Clinton, a filha do Bill, eram todos frequentadores regulares dessa Starbucks. E aí, no dia 7 de julho de 1997, quando a Mary e os seus colegas estavam limpando após o horário de fechamento, algum tempo depois das 21 horas, uma ou mais de uma pessoa entrou nessa Starbucks e colocou um fim à vida desses funcionários. Os corpos da Mary, do Emory e do Aaron foram encontrados pelo gerente assistente, que chegou para abrir a loja às 5h15 da manhã seguinte, na segunda-feira, 7 de julho. Foi o primeiro caso de assassinato de Georgetown em 1 ano e meio. Então o gerente assistente chamou um motorista de ônibus do metrô, o Aidan Guilford, e esse homem ligou para o seu despachante, que alertou a polícia. Rapidamente, mais de uma dúzia de policiais estavam no local por volta das 6 da manhã, e eles fecharam vários quarteirões quando os empresários chegaram para abrir uma loja ao longo da Wisconsin Avenue. E toda aquela área ficou fechada até o meio-dia. A Mary foi baleada 5 vezes, incluindo uma bala que perfurou suas mãos e atingiu seu rosto. Ela também tinha um tiro na parte de trás da cabeça. O corpo dela foi encontrado no corredor do lado de fora do escritório. Já o Emory foi baleado no ombro esquerdo a queima-roupa e depois na cabeça e no peito. O Aaron foi baleado uma vez no braço esquerdo, mas a bala atingiu os pulmões e o coração. As balas e cápsulas
dos projéteis foram recuperados da cena do crime, mas nenhuma arma foi encontrada. E é aí que esse caso vira uma bola de neve, porque um recibo mostrava que um dos funcionários comprou meio quilo de café às 8h40. Vários moradores do bairro observaram, tanto para a polícia quanto para a mídia, que as luzes da loja estavam acesas até tarde da noite. Uma testemunha que passou às 9h15 diz que viu o Emery e o Aaron limpando, mas que a porta estava trancada quando ele tentou entrar. Duas testemunhas separadas que passaram por volta das 9h30, isso da noite, disseram que a porta estava destrancada e que não obtiveram resposta quando entraram. E Georgetown é conhecida por ter uma patrulha comunitária robusta. A Burley Citizen Association foi criada em 1925, mas nunca houve relatos de sons de tiro, o que levou à especulação de que um silenciador pode ter sido usado, porque afinal ninguém ouviu nada. O gerente assistente que descobriu os corpos pela manhã teve que destrancar as portas naquela manhã, o que sugere que o agressor teria que ter entrado de alguma forma depois que o Aaron, a Mary e o Emery começaram a limpar à noite. Então significa que a porta da Starbucks estava trancada. Não havia sinais de entrada forçada ou adulteração das fechaduras. A porta dos fundos também estava trancada. Então, como um indivíduo aleatório entraria na Starbucks, eliminaria os três, sairia e deixaria a Starbucks trancada? E esse ponto de que algo profissional havia acontecido começou a ficar ainda mais forte quando a polícia percebeu que não houve tentativa de abrir o cofre, que continha até $10.000. Isso no final do feriado de 4 de julho. Os alarmes nas duas portas traseiras da loja nunca dispararam na noite do que aconteceu com eles ou na manhã seguinte. Nenhuma das chaves que estava com a Mary desapareceu e as duas caixas registradoras não foram tocadas. Um buraco de bala foi encontrado no teto do escritório. Em algumas versões chega a dizer que essa bala estava acima do cofre, o que poderia ter sido um tiro de advertência ou um sinal de luta, já que a Mary era a única funcionária que conhecia a combinação do cofre. Só que essa teoria ficou em contraponto quando a teoria que talvez uma luta tenha acontecido fez mais sentido, já que não houve tentativa de arrombar o cofre. Sem contar que o corpo da Mary estava separado dos corpos do Emery e do Aaron. Também foi percebida uma pegada de sapato na porta da frente que não combinava com nenhuma das vítimas. O carro da Mary, um Saturn prata de 1994, que ela recebeu de presente da sua avó, ainda estava no estacionamento, com um pneu furado do lado do passageiro da frente. A cena do crime não sugeria um motivo evidente, mas a teoria mais prevalecente após essa tragédia horrível era que um ex-funcionário poderia estar envolvido, e aliás foi um suspeito mencionado pela primeira vez pelo gerente assistente quando encontrou os corpos. No primeiro relatório desse incidente, o Washington Post citou uma fonte policial local dizendo que os detetives estavam trabalhando em uma pista sólida e definitivamente verificando esse ex-funcionário. Esse ex-funcionário em questão foi demitido pela Mary após ser acusado de roubar $300 do caixa. Posteriormente, a mãe da Mary também confirmou essa informação ao Post. Ela disse que realmente sua filha teve problemas com esse funcionário e por isso teve que demiti-lo. Um outro policial sugeriu ao New York Times que o funcionário poderia ter retornado à loja logo após o fechamento para confrontar a Mary, o que levou a uma discussão que terminou nessa tragédia. E aí veio o banho de água fria, porque a polícia foi forçada a começar do zero dias depois de interrogar e ter que liberar esse ex-funcionário em questão. A casa dele, inclusive, foi revistada. Foi-se descoberto que o dinheiro que ele roubou da Starbucks, ele acabou devolvendo. E no dia que aconteceu esse incidente, ele estava fora da cidade com álibis fortíssimos. E aí, de repente, do nada, começou a surgir um boato sem pé nem cabeça de que um homem foi ouvido no telefone no Four Seasons, na Pennsylvania Avenue, em Georgetown, dizendo que havia eliminado algumas pessoas na tentativa de entrar em contato com seu advogado. E é claro que essa suposta pista não foi a lugar algum, porque nada foi encontrado nas fitas de vigilância e nada foi encontrado no material revisado pela polícia na época. Essa Starbucks, em específico, não tinha uma câmera de vigilância. Inclusive, foi uma questão que a mãe da Mary questionou bastante. Os detetives investigaram os antecedentes de cada vítima, bem como todos os funcionários locais e ex-funcionários
que podiam ter rancor da Mary ou de alguns dos outros 2 rapazes por algum motivo. E aí a gente tem uma reviravolta, porque testes preliminares de balística mostraram que 2 armas foram usadas para cometer os assassinatos. Não só isso, esse caso saiu dos trilhos quando muitos fatos significativos do caso começaram a vazar nas primeiras 2 semanas. Rapidamente a imprensa sabia quantas vezes as vítimas foram baleadas e de onde a investigação estava indo, ou seja, aquele ex-funcionário, sobre a questão de não haver fitas de vigilância. Isso foi tão sinistro que Eric Holder, que havia se tornado vice-procurador-geral, foi ao Washington Times e disse que estava extremamente preocupado com o número de vazamentos e a quantidade de detalhes que estavam surgindo do nada para a imprensa. Esse massacre derrubou uma sensação de complacência. E a disparidade na cobertura da mídia em relação ao que aconteceu nesse Starbucks não passou despercebido. A comunidade ficou altamente abalada pela brutalidade, incluindo a família corporativa da Starbucks. O Jim Torrenga, diretor regional da Starbucks, relatou na época que nada assim havia acontecido na história da empresa, que já tinha 26 anos. Howard Schultz, na época que era presidente e CEO da Starbucks, estava de férias com sua família nos Hamptons no momento dessa tragédia, e quando ele foi alertado pelo que aconteceu no meio da noite em Seattle, ele interrompeu suas férias e foi para Washington imediatamente. Inclusive, esse comportamento foi muito elogiado no meio corporativo, porque ele não ligou para o pessoal de relações públicas ou para os advogados da Starbucks. Em vez disso, ele fretou um avião e foi direto para Washington DC. Ele chegou lá às 9 horas da manhã e ficou por 1 semana. A Starbucks agiu rapidamente para resolver as preocupações levantadas, contratando seguranças para várias lojas na área de Washington. E o Howard participou de uma sessão de aconselhamento para funcionários, ele visitou filiais e expressou pessoalmente suas condolências às famílias das vítimas. Nos dias que se seguiram, a Starbucks ofereceu uma recompensa de $50 mil por informações que levassem à prisão e à condenação no caso. Mais tarde, essa recompensa foi aumentada para 100 mil e depois 125 mil. A Starbucks também se ofereceu para pagar os funerais das vítimas e estabeleceu um fundo memorial, bem como pagamentos fixos para a família desses jovens. A Georgetown Business Association também ofereceu uma recompensa de $10 mil por informações. A Starbucks enfrentou uma difícil questão de reabrir essa loja. Vários funcionários ficaram traumatizados com esse incidente. Só que ao mesmo tempo, vários comerciantes da área fizeram um apelo da Starbucks para que eles reabrissem a loja, já que a Starbucks ali movimentava todo o comércio local. O Howard anunciou um serviço memorial para Mary e para os 2 outros garotos, e esse memorial contou com a presença dos funcionários da Starbucks da área de Washington e de Baltimore. Posteriormente, essa loja foi reaberta como um memorial vivo para os trabalhadores, e também foi anunciado que todos os lucros futuros da loja seriam enviados a uma organização que cuidava de vítimas de crimes violentos ou da prevenção de violência. À medida que o verão se transformava em outono, a investigação do triplo homicídio da Starbucks recuou da vista do público, até que seus principais pontos foram destacados em um segmento para um episódio em setembro de 1997 da America's Most Wanted, da Fox. A polícia havia interrogado 40 pessoas a essa altura. Porém, eles não haviam desenvolvido nenhuma pista sobre qualquer suspeito, porque na verdade não tinha suspeito. E então, ao que parece, uma mulher ligou para o America's Most Wanted e deu uma dica passando um nome. A polícia foi atrás desse nome e chegou em Carl Jill Cooper. Só que a polícia não teve provas suficientes para abrir um caso contra ele. Porém, esse homem foi levado sob custódia e após um interrogatório de 61 horas e 41 minutos, ele confessou. As circunstâncias do interrogatório do Carl eram incomuns, para dizer o mínimo. O Washington Post relatou na época que os detetives da polícia do condado de Prince, em Georgia, providenciaram que o Carr dormisse na sede da polícia em vez de levá-lo para uma prisão do condado, o que violou as regras do tribunal de Maryland, que exigiam que os réus fossem apresentados no tribunal dentro de 24 horas após a prisão. Eventualmente, o Carr foi acusado e foi considerado culpado em quase 50 acusações, que incluíam mais várias acusações de extorsão, roubo
e os assassinatos na Starbucks. O Washington Post relatou também, durante o julgamento, que o Carr disse aos agentes do FBI: "Eu juro pelo túmulo do meu pai e pela vida do meu filho, eu não fiz isso na Starbucks." O advogado do Carr, Steve Kirst, disse à juíza do Tribunal Distrital, Joyce Hans Green, que não importava quantas vezes o Sr. Cooper negou seu envolvimento, a polícia o continuou pressionando até que eles conseguiram tirar dele o que queriam ouvir. Isso acabou não ajudando no caso e este homem agora está cumprindo uma sentença de prisão perpétua em uma prisão de segurança máxima. Acontece que para muita gente da área, a condenação desse homem nunca fez sentido porque muitas questões não foram explicadas e nem apareceram na confissão dele. As portas da loja estavam trancadas por fora, então ficou sem resposta essa questão de como ele conseguiu fazer isso, se ele não roubou a chave da Mary. Outro ponto é que nada na loja estava fora do lugar, embora houvesse milhares de dólares em dinheiro. O que para alguns detetives, este ponto é interessante porque exclui a crença de que a motivação por trás do que aconteceu foi um roubo. Também há um outro ponto muito perturbador. A Mary foi baleada 5 vezes, incluindo uma vez na parte de trás da cabeça, o que soa como se ela fosse o principal alvo. E o fato do bairro de Georgetown ser densamente povoado e uma quantidade numerosa de tiros serem disparados e ninguém ouvir absolutamente nada beira ao absurdo, o que faz com que a única explicação plausível para esse detalhe seja o uso de um silenciador, que no caso só seria usado por um profissional. A polícia diz que na confissão do Carr, ele mencionou ter usado 2 armas e que as enterrou no terreno de uma casa católica para mães solteiras em Hustville, em Maryland, que aparentemente ficava perto da sua casa também, disse. Aí a polícia disse que foi lá e que cavou em busca dessas armas, mas que não encontraram nada. Aí o Washington Times foi atrás da irmã católica romana Josephine Murphy, que era dona dessa casa, e ela disse que ficou chocada ao ler nos jornais no dia anterior de que um homem acusado do triplo assassinato no Starbucks escondeu as armas na sua propriedade. Aí mais chocante ainda foi que ela disse que não soube que a polícia esteve lá procurando alguma coisa e que era praticamente inconcebível que a polícia tenha ido cavar em sua propriedade, não apenas sem sua permissão, mas também sem que ela ou que qualquer outra pessoa da casa percebesse um bando de policiais em busca de armas. Então ela deixou claro que a menos que a polícia conseguisse ficar invisível ao pôr os pés em seu terreno, o que eles disseram não fazia o menor sentido. E isso ainda consegue ficar pior, porque depois eu descobri que o detetive do caso, John Trayman, teve um grande problema em sua carreira. O Carr não foi a primeira pessoa que ele levou à condenação através de uma confissão. Ele conseguiu fazer com que uma mulher fosse presa e condenada depois que ela fez umas altas confissões lá no interrogatório. Só que aí foi descoberto que ela era completamente inocente. E depois que ela foi solta, ela ficou arrasada, porque ela perdeu a custódia dos seus filhos por causa disso, perdeu o emprego e a vida dela foi arruinada. No geral, o Carr foi condenado sem prova alguma. Sua condenação foi completamente baseada em sua confissão inicial. Até os dias de hoje, ele jura inocência. Agora, indo pro lado da polícia, eles disseram que os 3 foram baleados porque a Mary se recusou a dar ao Carr as chaves do cofre. Mas aí eles não explicaram do porquê que depois dele ter supostamente parado nela, ele simplesmente não pegou a chave e abriu o cofre. E na época da investigação, a polícia tinha um informante chamado Eric Butera, que estava tentando ajudar os detetives a resolver esse caso. E aí ele foi espancado até o último suspiro em uma operação policial não relacionada. No geral, no fim de tudo, a grande polêmica em torno desse caso é que existem boatos não muito bem fundamentados, porque eu pesquisei isso muito, mas muito bem. Mas há boatos que essa moça fez acusações contra o Bill de que ele havia dado em cima dela durante sua passagem na Casa Branca. A procedência desses rumores nunca foi esclarecida. Além das inconsistências claras nessa investigação, não há uma trilha específica
que leve esse caso até a Casa Branca de forma direta. E aí agora nesse ponto a gente retorna para Mônica e para Linda. Por quê? Ao longo da semana que antecedeu 13 de novembro, a Mônica fez várias tentativas para marcar uma visita com o Bill. Na segunda-feira, em 10 de novembro, além de fazer ligações frequentes para Beth Curry, ela enviou ao Bill uma nota solicitando uma reunião. E ela esperava vê-lo na terça-feira, em 11 de novembro, que era dia dos veteranos. Só que ele não respondeu. Então, por correio, ela enviou ao Bill uma outra nota. E ela disse assim: pedi a você 3 semanas atrás para ser sensível ao que estou passando agora e manter contato comigo. Mas ainda estou escrevendo notas em vão. Eu não sou idiota, sei o que está acontecendo no mundo e não acho que pedir nada a você que seja irracional. Ela também acrescentou mais pontos dizendo: olha, isso é muito difícil para mim, eu estou tentando lidar com muitas coisas emocionalmente e não tenho ninguém com quem conversar sobre isso. Preciso de você agora, não como presidente, mas como homem. Por favor, seja meu amigo. E essa nota chamativa despertou o Bill, porque no dia 12 de novembro ele fez uma ligação para Mônica e a convidou para ir à Casa Branca no dia seguinte. Inclusive, a Mônica mandou um e-mail para uma amiga e relatou que ela e o Bill haviam conversado no telefone por quase 1 hora. Parece que o Bill disse a ela que ele achava que a Nancy Henrich ficaria fora por algumas horas na quinta-feira. Então, o Bill acreditou que eles teriam tempo para se ver. Na manhã seguinte, em 13 de novembro, a Mônica tentou marcar uma visita com o Bill e ela ligou várias vezes. Mas aí ela suspeitou que a Beth Curry não estava contando ao Bill sobre suas ligações. Então, por volta do meio-dia, a Beth disse a Mônica que o presidente havia saído para jogar golfe. E então a própria Mônica disse que enlouqueceu. A Mônica gritou, berrou, chorou e depois que o Bill voltou do campo de golfe do exército da Marinha no final da tarde, a Mônica disse a Beth que estava indo à Casa Branca para lhe dar alguns presentes. Presentes pro Bill, lógico. Aí a Beth pegou e disse: olha, Mônica, então você vai fazer o seguinte: você vai me esperar no carro no estacionamento da Casa Branca. Aí a Mônica foi à Casa Branca, entrou no estacionamento e nesse momento começou a chover, mas assim, chover, chover, chover como nunca. E ela percebeu que as portas do carro da Beth estavam trancadas e ela ficou esperando na chuva. Logo depois, a Beth encontrou a Mônica no estacionamento, encharcada, e a Mônica diz que elas fizeram uma linha de abelha na Casa Branca. Ela subiu sorrateiramente pelas escadas dos fundos para evitar que outros funcionários da Casa Branca, especialmente o assessor presidencial Stephen Goldwyn, a visse. Aí a Mônica deixou 2 pequenos presentes pro Bill com a Beth e ela esperou sozinha por cerca de meia hora no estudo do Salão Oval. A Mônica viu também vários presentes que ela havia dado ao presidente, inclusive um livro, um outro livro e um abridor de cartas que era decorado como se fosse um sapo. Depois de um tempo, Bill finalmente se juntou a Mônica no escritório, onde ficaram sozinhos por apenas 1 ou 2 minutos. Aí a Mônica deu ao Bill um peso de papel antigo no formato da Casa Branca e ela também mostrou a ele o e-mail descrevendo o efeito de mascar balas de Altoide antes de se envolverem romanticamente. Só que aí o Bill disse a ela que não tinha tempo para fazer o que ela queria. Então eles se beijaram e o Bill saiu correndo para um jantar. E esse jantar que o Bill foi era um jantar muito importante porque era com um presidente de algum país que estava ali na época que estava aguardando. Após essa breve reunião em 13 de novembro, a Mônica não conseguiu ver o Bill novamente. E na esperança de marcar um encontro mais longo, ela enviou ao Bill várias notas, bem como uma fita cassete no qual ela gravou uma mensagem. Além de estar triste por não poder ver o Bill, a Mônica também estava frustrada porque sua procura de emprego aparentemente havia parado. Então, poucos dias antes do Dia de Ação de Graças, a Mônica reclamou para Beth que não tinha ouvido falar mais do Vernon Jordan. E aí a Beth mexeu os pauzinhos e fez com que a Mônica conseguisse entrar em contato com o Vernon. Nesse ponto, a Mônica estava em Los Angeles. Aí o Vernon disse a Mônica para ela ligar para ele na semana seguinte para que eles pudessem marcar um encontro. A Mônica fez vários rascunhos de cartas ao Bill no computador do Pentágono e nessas notas ela refletiu sobre a mudança em seu relacionamento, a questão
profissional, e ela se queixou de como essas mudanças estavam provocando dor. E ela até colocou uma parte assim, você não percebe isso? Aí ela também tem um ponto que ela fica mais doce, e ela pede uma compreensão do Bill. Ela até marca assim, não quero que você pense que não sou grata pelo que você está fazendo por mim agora. Talvez eu até estaria em uma instituição mental se não fosse por você. Mas eu estou sendo consumida pela decepção, pela frustração e pela raiva. Ela também reclamou da brevidade da visita do dia 13 de novembro. E ela disse, olha, tudo o que você precisa fazer é me acalmar, é me ver e me abraçar. Talvez isso seja pedir demais. Nesse estágio da história, tem uma chamada telefônica que eu achei muito interessante narrar aqui pra vocês. A Mônica e a Linda conversando. Mônica, você sabe, ele é realmente religioso. Aí a Linda, Aí a Mônica, ele tem fitas religiosas e outras coisas em seu escritório. Aí a Linda, ah, sim, eu acho que ele é religioso sim. Aí a Mônica, eu acho que ele se voltou ainda mais para a religião neste ponto. Aí a Linda pergunta, e você gosta disso? Aí ela diz, a Mônica, sim. Sabe o que eu comecei a pensar? Sabe o que eu percebi? É que eu nunca diria isso a ele porque eu acho que ele nunca admitiria. Mas eu acho que ele fez algum tipo de pacto com Deus. Por algum motivo a Linda teve que ir ali para Washington e ela acabou dormindo no apartamento da Mônica. O apartamento da Mônica no Watergate. E de repente elas estavam ali no closet da Mônica e a Mônica mostrou um vestido azul. Ela vestiu esse vestido que ela queria usar em um evento e tal, e ela queria saber se ela ficava bem nesse vestido. E aí a Linda notou uma mancha branca. E a Mônica disse, esse vestido, a última vez que eu usei foi aquele dia que eu estive com o Bill. E a Linda disse, o quê? Então nesse momento, Mônica fica em choque e a Linda também, porque ali havia uma revelação impressionante. Foi nesse momento que elas perceberam, porque a Linda disse, nesse vestido, essa mancha é o DNA presidencial.